A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, abençoe sua família, seu lar, que o seu dia hoje seja uma bênção, que seja com boas notícias, sempre com saúde e com a proteção de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez, nós vamos declarar aqui uma mensagem para a sua vida, declarar a bênção do dia. E eu tenho certeza absoluta que hoje você terá um dia muito especial, tá bom? Hoje nós vamos meditar sobre a Epístola de João, capítulo 4. Epístola de João, capítulo 4. Muito forte. E vai abençoar a sua vida essa palavra, tá bom? Eu já tenho ela aqui em mãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu queria que você participasse junto e acompanhasse junto conosco. Se você não está com a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você, tá bom? Primeira Epístola de João, capítulo 4. Antes, curte aqui a nossa live e coloque um comentário especial. Nunca deixe de escrever os seus comentários, é muito importante para a nossa live, tá bom? Seja uma mensagem abençoando a vida daqueles que lerem ali a sua palavra, seja um bom dia é importante, a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Então vamos lá, está escrito assim, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Repare nisso, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, é uma palavra muito profunda. A gente pode entender isso pro lado sentimental. Quando você se casa, tem uma pessoa amada, você tem que se entregar para aquele amor. Você não pode se casar com medo de traumas que você teve no passado. Pelo contrário, se existe o amor entre o homem e a mulher, por isso então que eles se casam e eles vencem todo tipo de medo. Aliás, muitas pessoas, elas acabam não conseguindo ser felizes no lado sentimental porque elas trazem um medo no coração, medo de um trauma do passado, decepções, sabe? Há mulheres que foram vítimas de uma injustiça, de uma maldade, e trazem essa dor. E isso acaba comprometendo o seu novo relacionamento. Só que hoje eu quero trazer essa palavra porque o que o Espírito Santo nos entregou foi que essa palavra tem algo muito além da vida sentimental. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Está escrito, Deus é amor. E quando você coloca essa palavra e entende que o amor que está aqui está se referindo também a Deus, ele está nos mostrando que em Deus não há medo. Antes, o perfeito amor, quem é o perfeito amor? Deus. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que buscam a Deus, não vivem no medo. Qual seria esse medo que algumas pessoas elas trazem? Sabe, o medo de não ter uma realização. Há pessoas que têm muito medo de não conseguir realizar os seus sonhos. Existem homens que têm muito medo de não conseguir suprir a sua família, não conseguir suprir as necessidades financeiras da sua família. Existem pessoas que elas carregam aquele medo de não conseguir, sabe, oferecer para a família uma casa própria. Não que isso seja a realização, sabe, de todos os sonhos, porque nem todos têm esse sonho, nem todas as pessoas, mas uma grande maioria tem sim. E quando ela pensa que, puxa vida, a minha condição financeira está tão difícil,
eu acho que vai ser quase impossível ter condições de comprar uma casa, fazer meus filhos morar numa casa própria, não pagar aluguel. Então, há muitos tipos de medo. Há pessoas que carregam o medo no lado da saúde, devido a outros familiares ter perdido a vida por um mesmo tipo de doença. Só que o que Deus está querendo que nós venhamos entender é que nele, esse medo tem que ser lançado fora. O medo de não realizar sonhos, o medo de não ser feliz no lado sentimental, financeiro, sabe? O medo de morrer. Existem pessoas que morrem de medo. A palavra morte assombra a vida delas. E em Deus isso não pode existir. Sabe por quê? Porque o medo é totalmente contrário à palavra fé. A fé é a certeza, é a convicção de que as coisas vão acontecer. E o medo é totalmente ao contrário. Só que o que Deus nos mostra é que isso não é uma coisa forçada. Não tem como alguém forçar você, sabe, querer empurrar que você não tenha medo do sofrimento. Sabe por quê? Porque isso é natural na vida daqueles que tiveram um encontro com Deus. Quando você teve uma experiência com Deus, um encontro real com o Espírito Santo, então você passa a ter novos olhos, novos pensamentos. Então, sempre quando surgem essas dúvidas, inseguranças de que não vai dar certo, sempre quando o medo começa a te rondar, então você já expulsa ele, repreende, seja na mente, seja com palavras, mas você repreende porque você sabe que isso não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, repito, quando você tem esse encontro real com Jesus, você lança fora todo o medo. E caso você ainda padeça disso, então você deve pedir para Deus: Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, eu não quero mais viver e ser assombrado por medos, uma pessoa cheia de dúvida. Peça para Ele que você vai ser livre. E ele finaliza, né? Vou repetir, no amor, quer dizer, em Deus não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, quer dizer, sofrimento. Uma pessoa que ela é tomada pela dor do medo de tudo, ela sofre com isso. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se eu não consigo, se isso está me fazendo sofrer, é porque eu preciso me aproximar de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, mais eu estou cheio de fé, cheio de unção, de força. E quando você realmente teve essa experiência com Deus, as mudanças são radicais. Eu vou te dar um exemplo apenas. Um exemplo. Existia um homem que ele tinha conquistado muitos bens com coisas erradas. Ele extorquia, ele mentia. E a partir do momento que ele encontrou Jesus, quando ele encontrou Jesus, a Bíblia fala que ele estava num sicômoro, numa árvore, ele desceu daquela árvore e ele convidou Jesus para ir na casa dele. E naquela mesma noite houve salvação e ele disse: todos que eu roubei, defraudei, eu vou restituir tudo. Eu vou devolver tudo. Eu vou dar para as pessoas até 4 vezes mais do que eu roubei. Então, o encontro com Deus gera mudanças. Quando você tem uma experiência com Deus, você muda interiormente e exteriormente. É por isso que não há mais espaço dentro de um coração que conheceu Jesus. Não há mais espaço para carregar esse tipo de sentimento, sabe? Medo, mágoa, vingança, brutalidades, mentiras, dúvidas. Uma pessoa insegura, não há mais espaço, porque aquele coração está transbordante do encontro real com Jesus. Receba essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, o que Deus me entrega
eu te envio. Toma posse disso no seu coração. Aliás, se você recebe essa palavra, então eu gostaria muito que você pudesse, sabe, estender essa mensagem para outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir sobre o medo. Compartilhe. Clica no botãozinho aqui embaixo em compartilhar, envia no WhatsApp de quantas pessoas você puder, amigos, vizinhos, colegas, grupos de oração, grupos da família, mas compartilhe. É importante, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, clicando no botãozinho de se inscrever e depois no sininho, ativando todas as notificações, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu oro para que o seu dia seja uma bênção, que essa semana seja uma bênção, que o Senhor Deus traga paz para o seu coração, traga direção para você tomar atitudes na vida, traga instrução, traga sabedoria e força. Eu oro, eu te abençoo, declaro a bênção do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja, te guarde sempre, que seu dia seja incrível, para a glória de Deus. E lembre-se sempre, o que Deus me entrega, eu te envio.